Paz. Boa noite. Deus abençoe. Vamos iniciar, Senhor, nessa noite, nosso culto para o Senhor. Amém? Antes de nós começarmos a orar, eu quero ler uma palavra. Lá em Jeremias, capítulo 32. Ó soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra com Tua mão forte e Teu braço poderoso. Nada é difícil demais para Ti. Amém? Nada é impossível para o Senhor. Nada, o Senhor pode fazer todas as coisas, tudo que nós precisamos está no Senhor. E antes de nós orarmos, eu quero dar um testemunho breve, bem rápido, de uma cura que o Senhor fez na minha vida. Há 4 anos atrás eu tive a dor do trigêmeo. Não sei se alguém conhece. É conhecido como a dor do suicídio, que dá no trigêmeo aqui e ela desce na face e dá um nó assim horrível e até rachou meu dente no meio. Há 4 anos. E eu fiz o exame da ressonância e a minha veia grudou no trigêmeo. E há 4 anos o médico disse para mim que não tinha como. Não tinha como ele desgrudar, porque senão eu ia ficar com problema no cérebro. E eu tinha dores fortes. Eu pedia para a pastora orava comigo. E aquela dor vinha, tinha dias que eu não conseguia nem a água do chuveiro pegar na face, assim, doía. Eu não conseguia nem deitar desse lado desse rosto. E para a glória, louvor do nome do Senhor, esse ano eu fiz a ressonância e a médica disse, não deu nada de trigêmeo. Jesus descolou a veia da minha cabeça. Jesus me curou. E esse Deus que curou a minha vida, Ele está aqui nessa noite para curar qualquer um de vocês. Nada é impossível para Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, oh meu Senhor, primeiramente nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer, Deus, por tudo que Tu tem feito, Pai. Senhor Espírito Santo, vem tomando o Teu lugar nessa noite, Espírito Santo. Vem conduzir todas as coisas assim como Tu queres, Senhor. Porque essa casa é Tua, Senhor. Nossas vidas é Tua. Esse culto é para cultuar-Te a Ti, Senhor, e Te adorar. E Espírito em verdade, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem movendo a cura, Senhor, nessa noite, Pai. Porque só Tu conheces, Senhor, cada um que está aqui. Aquele que precisa de cura, Senhor, vem curando, Senhor. Aquele que precisa ser liberto, Senhor, vem libertando, Senhor. Vem tocando, Senhor, no mais profundo das almas, Senhor, de cada um, Senhor, nessa noite, Senhor. Vem, Espírito Santo, vivificar o Teu Espírito, Senhor, nossas vidas. Vem, Senhor, repreendendo todo o mal, Senhor. Todas as obras das trevas caia por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tem se lançado, Senhor, para o Teu povo parar, Senhor, para o Teu povo desistir, para o Teu povo desanimar, Senhor, nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem com Teu poder, Senhor, vem com a autoridade do Teu poder, Senhor, vem com a autoridade do Teu Espírito, Senhor, e cada demônio seja amarrado, queimado, ensurdecido, em nome de Jesus. Bate em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque essa casa, nossas vidas pertencem ao Senhor Jesus. Opera, Senhor, opera a Tua obra viva em nosso meio, Senhor. Que venha o rio de água viva desse trono, Senhor, inundando a Tua igreja com a Tua presença viva, Pai. Em nome de Jesus, opera, Senhor, opera o milagre, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. É noite de batalha, culto de libertação, carne versus espírito. Amém? Aonde tem batalha, tem que ter exército. Tem exército de Deus na casa nessa noite. Glória a Deus. Então, marche nessa noite. Deus está chamando o exército dele. Deus está chamando o exército dele. Coloca, aleluia, Surianda Nabacai, a tua voz em ação nessa noite.
Aleluia, Senhor Deus. O Senhor quer escutar o exército dele nessa noite. O Senhor quer escutar o exército vivo dele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. Em plano de guerra vai. Já ouço os louvores, que é a arma de vitória do exército de Deus, do exército de Deus, do exército de Deus, marchando vai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. Em plano de guerra vai. Já ouço os louvores, que é a arma de vitória do exército de Deus, do exército de Deus, do exército de Deus, marchando vai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. Em plano de guerra vai. Já ouço os louvores, que é a arma de vitória do exército de Deus, do exército de Deus, do exército de Deus, marchando vai. Aleluia. Marchando vai. Aleluia. Marchando vai. Aleluia. Marchando vai. Aleluia. O livro do profeta Isaías diz que chegaria um dia em que o certo seria errado e que o errado iria parecer certo. E parece que Deus mostrou a Isaías a sociedade que vivemos hoje, aonde o certo tem sido dito que é errado, e aonde aquilo que antes era errado agora tem sido que é certo. Mas naquele dia a Bíblia diz que todo o joelho vai se dobrar. Naquele dia não vai ter homem para dizer o que é certo e o que é errado. Todos nós estaremos diante dele e vai bradar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E lá não haverá filosofia humana para dizer que o que é certo agora é errado, não. Todo joelho vai se dobrar e todos verão que ele é o Senhor. E a Bíblia diz mais: e toda língua confessará. Aqueles que diziam que ele não era Deus, aqueles que diziam que ele não existe, aqueles que diziam que era bobagem, aqueles que diziam que não passava de loucura de crente, até a língua deles vão confessar que só ele é o Senhor. Oh, glória a Deus! Que coisa linda!
nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo. E que um dia, e nunca esteve tão perto desse dia, de nós ouvirmos o soar da última trombeta. Aleluia! Está conosco aqui alguém que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela sua pessoa. Já conheço há algum tempo. Eu conheço do tempo em que eu tinha cabelo ainda. E ele continua cabeludo, né? Bota cabelo nisso. Está conosco o pastor Gerson, né? Peregrino em terra estranha. Está aqui conosco para nos trazer a palavra do Senhor. Eu quero que o pastor possa passar em nome de Jesus e se sentir em casa para pregar a palavra de Deus. É uma alegria muito grande tê-lo aqui, pastor. É uma alegria mesmo, muito grande. Fique à vontade, viu, pastor? Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Shalom Adonai. Amém? Lá em Israel, quando você cumprimenta um judeu assim, você fala Shalom Adonai. Ele fala assim, Adonai Shalom. Tem que ser com sotaque hebraico. Então vamos fazer de novo. Eu falo Shalom Adonai e vocês com sotaque lá de Israel. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Vamos de novo. Shalom Adonai. Olha lá, ó, já tem uns com cara de judeu aqui, né? Aleluia, sacerdote, parece o Arão lá atrás, né, o Valmor. Já conhecemos esses amados, o pai, o filho, uma parte da família já há cerca de 20 anos, né? O tempo passa, o trabalho aqui já tem 8 anos, e eu lembro quando ia lá no salão, Jefferson, tu compartilhava algumas coisas que estavam no teu coração, e o Senhor foi preparando a sua vida, e no tempo de Deus, tudo foi acontecendo para a glória do Senhor, amém? Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, pastor Jefferson, a sua família, os obreiros dessa igreja, os irmãos que congregam aqui, aqueles que nos dão a alegria da sua visita, alguém visitando hoje pela primeira vez aqui essa igreja, segunda vez, a terceira vez, tem algumas pessoas ali que estão vindo pela primeira vez, já me apresentou, sou o pastor Gerson Silveira, da igreja Maná de Deus para as Nações, ali da cidade de Gravataí. Gálatas, capítulo 5, verso 16, 17 e 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a paixão da carne. Concupiscência é paixão. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, e entenda uma coisa, toda vez que na Bíblia está Espírito com letra maiúscula, refere-se ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Quando é Espírito com letra minúscula, ou são espíritos demoníacos, ou é o próprio espírito do ser humano, do homem. Então está dizendo que o nosso espírito com letra minúscula tem que andar sob a direção do Espírito de Deus com E maiúsculo, para que nós não venhamos cumprir, não as necessidades da carne, mas as paixões, porque concupiscência não é uma necessidade. A gente tem algumas necessidades, nós vamos ver aqui, humanas, que Deus mesmo colocou em nós. Nós temos necessidade de comer, de dormir, necessidades fisiológicas, orgânicas, biológicas, elas todas foram colocadas em nós por Deus, quando Ele nos criou. Mas a concupiscência, ela passa a existir a partir da queda do pecado adâmico. É outra coisa. Então veja só o que diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Senhor, nós nos colocamos na total dependência do Teu Espírito Santo, para podermos compartilhar da Tua palavra poderosa, santa, maravilhosa, libertadora, transformadora. Ó Deus, em nome de Jesus, me dá toda a graça, toda a unção, toda a revelação, entendimento do Senhor, e que esta palavra, ela de fato penetre como espada de dois gumes, e vá à divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e venha discernir, porque ela é apta para isso, as intenções e os pensamentos do nosso coração, trazendo agora cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder nesta noite, como o Senhor já tem manifestado durante os louvores, mas cremos que há uma porção reservada do Senhor, para ser derramada a Deus, por meio da Tua palavra, que será ministrada em nome de Jesus. E só quem crê diga amém. Amém, pode se assentar. O texto aqui, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas, ele fala aqui que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Aqui, a carne, ela tem três aspectos. Quando você vai estudar isso no grego, na tradução do original, grande parte do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito, a grande maioria dele, em grego, e algumas porções num dialeto chamado aramaico. Aqui, esta expressão carne, primeiro, significa carne no sentido literal, carne. Significa, num segundo momento, um segundo aspecto, quando ele fala que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, é carne no sentido humano. No sentido humano, nós somos seres humanos, somos espírito, alma, mas também somos, ou temos um corpo. E o terceiro aspecto de carne aqui, é carne no sentido da natureza humana, que caiu através do pecado de Adão e Eva lá no Éden. Quando ele está dizendo carne, ele diz carne no sentido literal, ele diz carne no sentido físico, humano, mas ele está se referindo à carne cobiça contra o espírito. Que carne que ele está falando? Ele está falando desta carne, ou deste homem, em Adão e Eva, que caíram por meio do pecado, e que a partir de então, abriram esta brecha, para que o pecado pudesse dominá-los e conduzi-los, com certeza afastando eles da comunhão com Deus e dos propósitos de Deus. Queridos, sem dúvida nenhuma, há uma verdadeira luta entre a carne e o espírito. Diga assim, carne e espírito. Há uma verdadeira luta, isso está muito claro na palavra de Deus. Apesar de nós sermos seres físicos, o desafio do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do propósito de Deus para mim e para você, é que nós vivamos uma vida no Espírito, uma vida sendo guiados por princípios e valores espirituais em nossa vida. Este é o propósito de Deus. Mas com a queda do homem no Éden, com a semente de pecado que ficou como herança a todos os seres humanos, com a entrada do pecado na vida do homem, essa vida espiritual em Deus, ela foi interrompida. É muito interessante olhar o que Deus disse para Adão e Eva, para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor disse que a consequência disso é que eles morreriam. E aí você vê Adão vivendo 900 e tantos anos, e depois do pecado tendo ainda vários filhos, e você diz, ele não morreu. Não, ele não morreu naquele momento ou logo depois, fisicamente. Deus estava falando de uma morte espiritual. Se você comer, se você me desobedecer, você vai morrer. Adão e Eva, vocês vão morrer. E verdadeiramente o homem, quando ele abre a porta para o pecado, essa vida espiritual em Deus, ela é interrompida. Por isso que quando Nicodemos encontra-se com Jesus, isso está registrado lá em João capítulo 3, versículo 3 ao 7, aquele homem que era da sinagoga,
que era do judaísmo, que conhecia as Escrituras, mas que não sabia ainda o que fazer para ter a vida eterna. Ele pergunta para Jesus: o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus diz: você tem que nascer de novo. E ele fica se perguntando: como eu, um homem já adulto, vou entrar no ventre da minha mãe de novo para nascer? Jesus disse: não, você nasceu da carne e do sangue, você precisa ter o novo nascimento, você precisa nascer da água e do Espírito. Quando essa comunhão do homem com Deus é quebrada por meio do pecado, então só há uma forma do homem voltar a ter comunhão com Deus. Única forma é por meio de Jesus Cristo, é por meio de seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, é por meio de sua redenção através do sacrifício e sacrifício de cruz. Amém? E quando Ele nos salva por meio da ação do seu Espírito em nós, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós, Ele vem habitar em nosso coração, em nosso espírito, para nos conduzir a uma vida que agrade a Deus, para nos conduzir a uma vida liberta, uma vida vitoriosa, uma vida transformada. A Bíblia diz em Romanos 8,16, que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Então eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, para guiar, para conduzir, para fazer com que eu e você tenhamos uma vida verdadeiramente liberta, transformada, vivendo num mundo em que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. A Bíblia não diz que o mundo é do maligno, porque o diabo não é dono de nada. Até a casa que ele mora no inferno não é dele, porque a Bíblia diz que Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Amém? Mas o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema deste mundo, em que a ênfase da vida das pessoas é a carne e os seus prazeres. Não a carne no sentido daquelas contingências humanas e físicas que nós temos necessidades, como comer, beber, dormir. Não, mas a carne no sentido da concupiscência, a carne no sentido do homem que cai por meio do pecado e que se distancia de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Há um grande desafio que nos é dado, que é o desafio de vivermos uma vida no Espírito. Não é fácil. Nós somos bombardeados todos os dias. A Bíblia diz que o pecado nos assedia muito de perto. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, diz que o pecado, ele nos cerca de maneira contundente. Como vivermos uma vida cristã genuína, verdadeira, vitoriosa, diante de tantas tentações, diante de tantas ofertas deste mundo? Nós precisamos entender que há uma batalha entre a carne e o Espírito, entre o Espírito e a carne. Se nós não compreendermos isso, nós não vamos conseguir ter vitória. Eu me lembro de um irmão, quando eu estive trabalhando em 88, 89, eu fui missionário em Passo Fundo. Eu tenho essa cara de menino, mas eu já passei dos 35. Não entendi a graça. 54, bem vividos para a glória de Jesus. E eu estava trabalhando em 88, 89, onde nasceu a minha filha mais velha, a Jéssica, que já tem 33 anos, e eu já tenho uma neta de 11 anos, que é a Ana Júlia, né? E lá em Passo Fundo eu me recordo de um irmão muito querido, muito amado, e com um vozeirão muito, cantava de uma maneira muito abençoada, né? Ele era um irmão assim gordinho, fofinho, né? E ele, quando tinha oportunidade na igreja, pedia oportunidade para o pastor ou para nós. Eu ainda não era pastor, era missionário. E ele cantava muito, era um irmão assim, muito vibrante nas coisas de Deus, parecia muito avivado.
Mas ele, antes da sua conversão, ele tinha uma relação muito forte com o carnaval em Passo Fundo. E por ele ser fortinho, ele tinha sido algumas vezes o quê? O rei momo do carnaval de Passo Fundo. Ele cantava, eu me lembro até do louvor, do hino que o irmão Miguel Leite cantava. Senhor, tirai as pedras do meu caminho. Aquele vozeirão de tenor, né? Eu era rapazote, começando meu ministério, ele já era um senhor de idade. Mas era terrível. Todos os anos, o irmão Miguel, quando chegava a época do carnaval, ele sumia da igreja, se desviava, e alguém disse, vi ele sambando com o negócio do rei momo para lá e para cima na cidade. Aí daqui a pouquinho passava o carnaval, a gente vê ele sentando na última cadeira. Era um choro, um pranto. Pastor, pequei, eu não aguentei. Aí ele se firmava e tal, daqui um pouquinho. Onde é que está o irmão Miguel Leite? Desviou de novo. Ele era aquele crente chamado crente ioiô. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, embaixo. Não tem, porque não entendeu o grande desafio de viver uma vida no Espírito. O tema desta campanha, desta série de ministrações que vocês estão tendo, extremamente desafiador e não muito fácil de pregar, porque é um assunto bem complexo, mas extremamente desafiador, e que precisa nos levar e levar a igreja a entender que nós estamos permanentemente em uma batalha espiritual, amém, irmãos? O mundo com o pecado, com todas as suas ofertas e concupiscências, e nós entendendo o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus, que é sim de nós um dia irmos morar no céu, mas entendermos que enquanto tivermos aqui na terra, nós precisamos trazer o céu até a terra, os valores do céu, os princípios do céu, do reino de Deus. Davi, quando ele vai lutar com o gigante Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 34, pastor Jefferson, se eu não estou enganado, mas é lá o texto. E então Saul disse, tu és um menino, como é que tu vai? Ele tinha ido até a guerra, estavam lá o povo de Israel para enfrentar os filisteus. E então ele vai levar marmita para os seus irmãos, porque ele não tinha nem idade para ir à guerra. Estima-se que ele tinha por volta de 17 anos. 17 anos. 16, 17 anos, não ia à guerra ainda. E quando ele vê o gigante Golias afrontando o povo de Israel, ele diz, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Deus? Ninguém queria enfrentar o gigante. E ele se dispôs, se apresentou ao rei Saul. E o rei Saul, mas rapaz, tu és um menino, tu não tens condição, o que tu faz? Eu sou levita, eu toco harpa. E o que mais você faz? Eu cuido das ovelhas do papai, do meu pai Jessé. Mas você não é guerreiro, você nem idade de vir para a guerra. E aí ele diz lá em 1 Samuel 17, 34, um dia eu estava cuidando das ovelhas de papai, lá nos campos lá de Belém, e veio um leão, e o leão quis comer as ovelhas do meu pai, e eu matei o leão, estraçalhei ele. E aí veio um urso, e eu também fui lá e matei o urso, não deixei que ele comesse as ovelhas do meu pai. Eu vou fazer a mesma coisa com esse gigante Golias. Eu vou matá-lo e vou arrancar a cabeça dele como troféu, para a glória do Deus de Israel. Então nós entendemos que os 3 inimigos do verdadeiro cristão são estes: o diabo, tipificado no leão. Ele não é leão, porque leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, mas a Bíblia diz que Satanás ruge como leão. Ele é um gatinho vencido, mas ele quer fazer a gente acreditar que ele é leão. Então, em primeiro lugar, ele venceu o leão, que representa aqui a tipologia de Satanás. Segundo, ele venceu o urso representa o mundo. E
qual é o terceiro inimigo do verdadeiro cristão, daquele que quer servir a Deus? Primeiro é o diabo, segundo é o mundo, e o terceiro é o quê? A carne. O gigante Golias representa a nossa própria carne, o nosso próprio corpo carnal, que ainda não foi glorificado e revestido de incorruptibilidade, assim o será na volta do Senhor. Então ele diz: não, eu venci o leão, eu venci o urso, ou seja, eu venci o diabo, eu venci o mundo, e eu vou vencer esse gigante. Sabe de uma coisa? Olha para mim aqui. Você sabe qual é o maior inimigo mais difícil do cristão vencer? Não é o diabo. Ele já está derrotado no poder do nome e do sangue de Jesus. Não é o mundo. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabe qual é o maior inimigo do crente? Dá um beliscão em você aí. Dá um beliscãozinho, dá só um beliscãozinho. Vai lá, faz isso, eu estou pedindo uma coisa, vai lá, dá só um beliscãozinho. Diga assim: a carne. Esse é o maior inimigo. O maior inimigo é a nossa própria carne. A nossa carne no que diz respeito a esta tendência ao pecado, a fazer aquilo que não agrada a Deus. Jesus mesmo disse isso, queridos. Ele disse para os seus apóstolos, quando ele estava no Getsêmani, ali já prestes a ser preso para ser crucificado, ele disse: vocês fiquem aqui vigiando. Quando ele voltou, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está, o meu espírito que é Deus, mas a minha carne que é o pecado. Como vencer esta batalha? O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, ele diz: aquilo que já como homem convertido, transformado, apóstolo do Senhor, mas entendendo que esta era uma batalha que ele deveria estar atento permanentemente na sua vida. Pastor, até quando eu devo vigiar? Do dia da tua conversão até o dia que você morrer, meu filho. Amém? É isso? É assim. Tu baixou a guarda, Davi achou que já tinha muitas vitórias. Davi achou que já tinha muitas conquistas, era um colecionador de vitórias. Um belo dia, os reis saíram para a guerra, diz a Bíblia, e Davi disse: hoje eu não vou para a guerra. Mandou o seu comandante: vai, Abner, você, e vai com o exército. Eles foram, e a Bíblia diz que foram eles para a guerra, e ganharam, e conquistaram mais um território. Mas Davi ficou lá no palácio, e lá no palácio, ele dizendo: puxa vida, olha só, eu sou Davi, servo de Deus, Davi, ungido do Senhor, homem segundo o coração de Deus, um colecionador de vitórias, o rei da nação de Israel, o povo de Deus, e ele está dando volta no terraço de seu palácio. Daqui a pouquinho ele olhou e disse: opa, tem um negócio ali diferente. Era uma senhora nos seus aposentos, com a janela entreaberta, tomando banho, a mulher de um dos seus capitães do exército. Naquela hora ele foi flechado e mandou chamá-la, e usou a autoridade que ele tinha de ungido de Deus, não para fazer a vontade de Deus, mas usou a autoridade que ele tinha do Senhor na vida dele para pecar. E ele mandou chamar Betseba, sabendo que ela era casada, e deitou-se com ela e cometeu um adultério. E querendo esconder isso, ele manda colocar o seu marido no fronte da batalha e diz para os seus soldados: deixem ele sozinho, porque o inimigo vai vir e ele vai acabar morrendo. Ele fez toda a programação da morte do marido de Betseba, a saber, Urias. Eu tenho uma mensagem que preguei dias atrás, que a gente precisa fazer, tomar uma decisão: terraço ou guerra. Eu já escolhi ir para a guerra e não ficar no terraço.
Ah, no terraço é tão bom. No terraço eu corro menos perigo. Claro, no terraço eu estou lá, numa boa, olhando a paisagem, né? Coisa legal. Lá eu não corro perigo. O perigo está lá na guerra. Não. O perigo não estava na guerra. Quando você está na guerra fazendo a vontade de Deus, o Senhor te guarda, o Senhor te abençoa e o Senhor te dá vitória. Mas se você estiver no terraço, fora da vontade de Deus, o diabo vai armar uma cilada para você. Eu tenho uma mensagem intitulada que está no meu Instagram: terraço ou guerra? Eu já fiz a minha escolha. Eu escolhi permanecer no campo de batalha. Aleluia! Então, de fato, há uma batalha espiritual, e essa batalha começa dentro de nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago: quando alguém é tentado é pela sua própria cobiça, a cobiça que habita na sua carne. É a Bíblia que diz isso. Claro que o diabo está ali, mas não é o diabo que adultera, não é o diabo que fuma maconha, não é o diabo que dá tapa na cara dos outros, não é o diabo que trapaceia, não é ele que sonega, não é ele que retém o dízimo, não é ele que fala mal dos outros, não é ele que cobiça a mulher do próximo, não é ele. Mas ele fica assim: vai. Ele fica ali, né, criando o ambiente, até o momento em que você abre a guarda e agora sim, eu entro com o pecado na vida dele, quebro a comunhão dele com Deus e começo a desgraçar a vida dele. Então o apóstolo Paulo, na revelação do Espírito Santo, ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ó miserável homem que sou, o que resta para mim? E aí ele diz assim: mas eu não estou mais debaixo da lei do pecado, eu estou debaixo da graça de Cristo. Quando ele escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, meu amor, do verso 1 ao 3, ele diz assim: irmãos, já escrevendo para os crentes lá de Corinto, aquela cidade lá da Grécia, que até hoje está lá, cravada na cidade portuária da Grécia. Ele diz assim: eu queria escrever, irmãos, para vocês aí da cidade de Corinto, mas poderia ser para vocês da cidade de Cachoeirinha, ou lá de Gravataí. Eu queria escrever para vocês como a espirituais, mas vocês são crentes o quê? Tem crente carnal? Tem ou não tem? A Bíblia diz que tem. Paulo disse: eu queria escrever a vocês como crentes espirituais, mas vocês, apesar de conhecer o Evangelho e ter aceitado Jesus, vocês ainda são carnais. E ele depois vai dizendo as evidências desta carnalidade na vida daqueles irmãos. Vocês estão brigando: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Vocês ficam com ciumeira. Aí vem um cantar aqui na frente: ai, lá, está achando que canta muito. Aí vem o outro tocar, e o outro fica lá, cheio de inveja. Aí vem o outro falar mal daquele lá. Olha, vocês precisam entender que há uma guerra entre carne e espírito, e vocês precisam vencer esta batalha. Por isso, nessa noite eu quero deixar essa reflexão: a luta do espírito contra a carne. Diga assim: a luta do espírito contra a carne. Quando Paulo diz isso lá em Romanos: aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu acabo. Como isso, por exemplo, na nossa família, no relacionamento familiar, quantas vezes acontece isso? Eu disse: meu Deus, por que eu fui falar com a minha esposa daquele jeito? Meu Senhor, o que eu queria falar eu não falei, o que eu não queria falar acabei falando. Miserável homem que sou, o que resta para mim? Mas eu não desisto, eu continuo no campo de guerra, aleluia, entendendo que em Cristo o Espírito vai vencer a batalha contra a carne. Então eu quero deixar aqui pelo menos 4 coisas importantes nessa luta do Espírito contra a carne. Diga assim: a luta, de novo, eu estou bonzinho hoje, vou te dar outra oportunidade. Diga assim: a luta do Espírito contra a carne. Amém? Primeira dica: se você quer vencer essa batalha, todos nós travamos uma batalha entre a carne e o espírito. Quantas e quantas vezes
eu e você temos atitudes, comportamentos e palavras que lançamos, que depois a gente põe a mão na cabeça assim, não devia ter feito isso, não devia. Às vezes nos achamos tão espirituais, mas basta alguém pisar no nosso calo que a gente pula. Eu não levo desaforo para casa. Veio para cima de mim, mas tu vem com uma pedra, vem com duas. Nós nos achamos tão espirituais, mas quando passamos as provas do dia a dia, de fato nós vemos quem somos e o quanto nós precisamos amadurecer, o quanto nós precisamos, e eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, o quanto nós precisamos de libertação. Nós pentecostais, eu sou pentecostal, me converti há 37 anos numa igreja pentecostal, batismo no Espírito. Eu com 3 meses de crente, eu já era batizado nas águas no Espírito Santo. Posso falar com propriedade, né? Mas nós, muitas vezes, pentecostais, achamos que libertação só precisa quem está macumbado, quem está endemoniado, quem incorpora, quem cai estribuchando no apelo ou na oração. Não é verdade. Há muita gente dentro da igreja que precisa de libertação. Sabia? Pecados ocultos, pecados escondidos, traumas que não foram sarados, libertação no seu caráter, no seu temperamento. Nós não somos tão bonzinhos quanto a gente pensa que é, não. Nós precisamos da graça de Deus. Então eu quero repartir aqui 4 coisas na luta do Espírito contra a carne. Primeiro, se nós queremos vencer essa luta em nome de Jesus, o Espírito Santo já habita dentro de nós, mas nós precisamos dar alguns passos. Primeiro, precisamos estar debaixo da graça de Deus em Cristo, crucificando permanentemente a nossa carne. Diga assim, eu preciso, de novo, diga, eu preciso estar debaixo da graça de Deus em Cristo, crucificando permanentemente a minha carne. Amém? Estamos sujeitos a pecar, mas o pecado na vida do crente não pode ser algo contínuo. Pastor, qual é a diferença de uma pessoa que não é crente, que vive no mundo pecando, e nós somos cristãos, nós pecamos? Vou te dizer a diferença. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado. É completamente diferente. O crente precisa ter uma vida no Espírito, em que o pecado é um acidente. Você pega o seu carro e vem para a igreja. Você não pegou o carro e ligou a chave e disse assim, ai, é hoje que eu vou bater, agora tu vem para a igreja, eu vou bater no poste, eu vou entrar debaixo do caminho. Não, você está no trânsito, pode acontecer um acidente ou não pode? Pode, por isso se chama acidente, mas você faz de tudo para não bater. Você respeita as leis de trânsito, você não passa sinal vermelho, você não anda em alta velocidade, você não faz ultrapassagem que não deve, porque você sai de casa não com a intenção de bater. Se acontecer, e pode, é um acidente. É completamente diferente. O ímpio que não tem Jesus, que não sabe desta vida no Espírito que há em Cristo Jesus, ele não só peca, ele está num estado permanente de pecado. Ele dorme pecando, ele levanta pecando, ele anda em pecado, ele come em pecado, ele almoça em pecado, ele toma café em pecado, ele joga futebol em pecado, ele vai no Big em pecado, ele vai no shopping em pecado, ele vive no pecado. Diferentemente daquele que nasceu de novo, que está sujeito a pecar, mas que entende o grande desafio de viver no Espírito, e quando peca, ele corre para debaixo da graça de Cristo, ele corre para debaixo do sangue de Jesus, ele se arrepende, ele se rende ao Senhor, ele vai para a cruz, ele se coloca debaixo do sangue do Cordeiro. Então, em primeiro lugar, se nós queremos vencer essa luta do Espírito contra a carne, nós precisamos estar debaixo da graça de Deus em Cristo. É impossível a gente viver uma vida no Espírito por nossas próprias forças. Impossível. Impossível. A vida no Espírito não é fruto do esforço humano. Ela é fruto da graça de Deus. Agora, essa graça de Deus não é compulsória. Ela precisa de uma decisão minha. O poder de viver ela eu não tenho, mas a decisão eu posso tomar.
A decisão, Deus deu poder a mim de decidir viver uma vida no pecado ou viver uma vida no Espírito, de viver uma vida obedecendo aquilo que a minha carne quer, porque a carne quer o pecado. Se pecado não fosse bom, ninguém queria pecar. Quando a Bíblia diz que Adão e Eva olharam para o fruto, Eva olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que a Bíblia diz? Tinha 3 características. O fruto era o quê? Era bom, desejável e agradável. Quando ela olha, ela viu alguma coisa que era boa, que era desejável e que era agradável aos seus. Pegou aí. Se pecado não fosse bom, meu querido, ninguém queria pecar. Ninguém queria pecar. Camarada não diz assim: ai, que tentação, que vontade de comer um quiabo. Não. Agora ele olha uma costela, né? Uma picanha, diz: meu Deus. Aqui quase ninguém conhece. Quem conhece quiabo aqui? Conhece? Aquele verdinho que tem aquela gosminha lá no Paraná. E lá no Mato Grosso, onde eu morei, também fui missionário, lá no norte. Eles comem muito quiabo. Jiló, conhece Jiló? É aquele amarguinho. Ninguém diz: ai, que vontade, que tentação, vontade de comer um Jiló. Mas tu olha aquele pudim, da baba agora, aquela calda caindo assim, caramelizada, e tu olha assim os olhinhos. O pecado, se não fosse bom, ninguém queria pecar, irmão. Então, nós precisamos, para viver uma vida no Espírito, não satisfazendo os desejos da carne e do pecado que nos assedia dia e noite, precisamos estar debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus, crucificando permanentemente a nossa carne. Pela graça, é possível um ex-drogado como eu, que aos 13 anos experimentou o cigarro, a bebida alcoólica e fumou o primeiro baseado de maconha em Porto Alegre. E aos 14 já estava fazendo o primeiro assalto à mão armada. Aos 15 já traficava droga. Aos 16 já com 38 na cintura, apavorando. Perdi as contas de quantas vezes fui preso, quantas vezes fiz a minha família passar coisas terríveis, especialmente a minha mãe, que hoje é minha ovelha já há muitos anos e é obreira na igreja. Eu sou pastor da minha mãe, mas o que a minha mãe me buscou em boca de fumo, o que a minha mãe me buscou em delegacia, vocês não têm ideia. Mas o dia que eu conheci aquele que salva, cura, liberta e transforma, pelo poder da sua graça, as cadeias da amarra do pecado e do vício foram quebradas na minha vida para nunca mais. Pelo poder da graça. Eu pensava: como é que eu vou conseguir me ver livre do cigarro, da bebida, da maconha, do ópio, das drogas injetáveis? Como é que eu vou conseguir me ver livre disso? De uma vida de promiscuidade, um menino com 15, 16 anos, que já estava na zona, nos bordéis, vivendo de uma maneira precoce e terrível, da mais suja que você possa imaginar. Como é que Deus poderia fazer isso na vida de uma pessoa como eu? Mas Ele me salvou, Ele me transformou, e o poder do pecado foi quebrado na minha vida. Aleluia, glória a Deus. E para a glória de Jesus, 37 anos eu tenho de crente, nunca mais eu voltei para as drogas, nunca mais eu voltei para aquela vida desgraçada, escravo do pecado e das obras da carne. Sim, tenho lutas, tentações, batalhas, desafios, e estas lutas e batalhas são permanentes, mas eu descobri o caminho da vitória. O caminho da vitória é viver uma vida no Espírito, e para viver essa vida no Espírito, em primeiro lugar, a gente tem que se colocar debaixo da graça, favor que a gente não merece, mas que Deus nos dá em Cristo, e faz com que o drogado, o bêbado, a prostituta, ou qualquer outra pessoa, por mais vil pecador que seja, possa ser transformado num homem santo de Deus, numa mulher santa de Deus, num servo do Senhor, numa serva do Senhor. Em segundo lugar, essa luta do Espírito contra a carne, ela é vencida quando nós andamos cheios do Espírito Santo.
Primeira coisa, nós temos que estar debaixo da graça de Deus em Cristo e de seu sacrifício na cruz. Segundo, precisamos andar no Espírito Santo. Precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, mas é necessário que nós tenhamos uma vida buscando a presença do Espírito Santo. É Ele que nos dá forças. A Bíblia diz inclusive que tem momentos que nós não sabemos nem orar como convém, mas o mesmo Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 26, o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos muitas vezes nem como orar, e Ele vem e geme com gemidos inexprimíveis. Você precisa descobrir esta vida em que o Espírito Santo tem liberdade no teu coração, de gemer com gemidos inexprimíveis dentro de ti, quando tu não tiver forças, quando o pecado te assediar de uma maneira que você diga: meu Deus, eu não vou suportar, o Espírito Santo estará aí dizendo: eu te dou poder, eu te dou poder, eu te dou unção, eu te dou autoridade, você vai vencer. Ah, pastor, eu não sei se eu vou conseguir deixar o cigarro. Vai, em nome de Jesus. Ah, eu não sei se tem alguém que fuma ainda aqui. Eu não sei se eu vou conseguir me ver livre da bebida. Eu não sei se eu vou conseguir me ver livre dessas situações na minha vida. Se você quer vencer a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, encha-se do Espírito Santo. Viva na direção do Espírito. Ande no Espírito. O próprio texto diz aqui no versículo 16 de Gálatas 5: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Paulo está na revelação do Espírito Santo dizendo: irmãos, para a gente não satisfazer os desejos da carne, nós precisamos andar no Espírito. O meu espírito, tomado pelo Espírito de Deus que habita em mim. O problema é que tem muito crente que ele se converteu, o Espírito Santo habita nele, mas o Espírito Santo está lá num cantinho da sua vida, muitas vezes ali, sem liberdade de atuar, sem liberdade de conduzir a vida dele, porque apesar de ter reconhecido a Jesus, ele ainda não tem vivido uma vida na dependência do Espírito Santo. Então, em segundo lugar, para vencermos esta luta da carne contra o Espírito, precisamos andar no Espírito, precisamos estar cheios do Espírito de Deus, precisamos viver os princípios espirituais da sua palavra, precisamos ter uma vida cheia do Espírito, uma vida de oração, uma vida de busca. A Bíblia fala em Gálatas 5, do 18 ao 24, ela fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando a gente lê ali naquele texto quais são as obras da carne, a gente consegue identificar essa luta que temos e que passamos de uma maneira muito intensa na nossa vida. Terceiro lugar, se nós queremos vencer esta batalha em nome de Jesus, a luta do espírito contra a carne, em terceiro lugar, nós precisamos saber quem estamos alimentando mais. E qual o tipo de alimento que temos trazido para a nossa vida espiritual? A gente tem muito tempo para um monte de coisas. A gente não entende porque que a nossa vida espiritual às vezes é uma vida espiritual rala, é uma vida espiritual superficial, é uma vida espiritual fragilizada. Porque nós temos muita facilidade de sentar na frente de uma televisão e pegar uma série da Netflix e ver por 2, 3 horas, mas a gente não consegue às vezes sentar e abrir a Bíblia e tirar meia hora de leitura da palavra. A gente não consegue dobrar os joelhos e orar 10, 15 minutos na nossa casa. E nós viemos à igreja e achamos que o pastor e os ministros de louvor e os obreiros, eles é que têm a responsabilidade de fazer com que a gente tenha vida espiritual. Agora vai lá, pastor, planta a bananeira, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E se o culto não é bom, diz: o culto não foi bom, o louvor não cantou legal, o pastor não está muito inspirado. Porque nós achamos que a obrigação de fazer com que nós tenhamos uma vida no Espírito é daqueles que estão aqui no púlpito. Isso não é verdade.
A responsabilidade de ter uma vida no Espírito é sua. Você e Deus. Você vem à igreja para adorar, você vem à igreja para celebrar, você vem à igreja para receber alimento, você vem à igreja para ser renovado, sim. Você vem à igreja para estar junto com a congregação, adorando, glorificando e também recebendo de Deus na sua vida. Mas por favor, entenda que não é possível ter uma vida no Espírito quando você vem em um culto ou 2 por semana de 1h30, 2 horas, e o restante da sua vida é completamente alienado das coisas de Deus. Não ora, não lê Bíblia, não jejua, não louva, não adora, e você vem à igreja 1 vez ou 2 por semana em um culto de 1h30 e acha que toda a tua vida cristã se resume nisso. Quem você está alimentando mais? Que tipo de alimento você tem trazido para a sua vida espiritual? Sua vida de oração, de leitura da palavra, de jejum e também do congregar. E também do congregar. Quanto tempo você gasta com a televisão? Não é pecado, eu vejo também. Quanto tempo você gasta na internet? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia e orando? Lendo um bom livro cristão, com fundamento bíblico. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E a gente tem que ter tempo para lazer, tem que ter tempo para outras coisas. Isso também é importante. Quem são as amizades que você cultiva? Quais os lugares onde você tem andado? Nós precisamos atentar para isso, porque senão nós não vamos entender por que é que nós não conseguimos muitas vezes ter uma vida no Espírito, e por que é que a carne está falando mais alto na nossa vida do que as coisas do Espírito. Está aí a razão. Aquele que você alimentar mais vai ser aquele que vai ter o comando da sua vida. Se você alimenta o seu espírito, a sua alma, a sua vida espiritual, é sobre esse comando que você vai caminhar. Amém? Então precisamos atentar para isso, e eu quero encerrar em 4º e último lugar. Como vencermos esta luta do espírito contra a carne? Primeiro, precisamos estar debaixo da graça de Deus em Cristo. Segundo, precisamos andar no Espírito, estarmos cheios do Espírito Santo. Terceiro, precisamos entender, saber quem nós estamos alimentando mais. Eu vi no banner de vocês, está aqui o banner. Olha aqui. Diga assim, leia aquilo ali para mim, por favor. Quem? Pergunta para quem está do teu lado. Seja a boca de Deus para esse irmão e olha na bolita do olho dele e diga assim, quem? Pode fazer isso, vai lá, diga. Quem você está alimentando mais? Que tipo de alimento você está trazendo para a tua vida espiritual? 4º e último lugar, para vencermos essa luta do espírito contra a carne, em nome de Jesus, precisamos fazer aquilo que Jesus disse em Mateus 21, 26, 41. Ele disse, vigiai e orai. É muito interessante que Jesus não falou orar e vigiar, mas ele disse o quê? Vigiai e orai. Porque tem gente que ora, mas que não vigia nada. Eu já vi gente sair de uma reunião de oração na igreja de 1 hora, e logo depois na porta da igreja entrar numa discussão absurda. Eu digo, gente, não é possível. Vocês estavam orando, buscando, mas a fulana é porque eu tenho nada. Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente vence essa luta do espírito contra a carne? Precisamos vigiar, precisamos estar atentos. Quando Gideão foi com o povo de Deus para a batalha, eles tinham 32 mil soldados, e o Senhor disse, Gideão, chega lá,
e diga assim: olha, quem tiver com medo pode ir embora. Meu Deus, imagina a gente fazer isso na igreja. Quando ele mal terminou de falar, 22 mil foram embora, se batendo no outro. Parece aquela ilustração que se conta, que era época de carnaval e a igreja estava fazendo uma vigília. E aí de repente vinha vindo um camarada do carnaval vestido de Satanás, sabe? De vermelho, né? Com um garfo na mão. E ele estava chovendo, ele entrou na igreja, ninguém viu, tinha menos gente, uma vigília, e ele sentou no último lugar. E daqui um pouquinho o pastor está dizendo: porque essa festa do capeta, o diabo tem se levantado contra nós, mas ele está derrotado e repreendido, e se ele está em algum lugar, ele está bem longe daqui, em nome de Jesus. E a igreja, aleluia, e um subiu na cadeira, e retetê dela de lá e de cá. Faltou luz, pá, deu um relâmpago, ficou sem luz, e o pastor sem microfone disse: irmão, nós estamos nessa vigília aqui enquanto eles estão pulando o carnaval. Mas nós estamos aqui, se o diabo pensa que ele vai atrapalhar a nossa vigília, com luz ou sem luz, com guitarra, sem guitarra, microfone, sem microfone, nós estamos aqui e nós não estamos vendo. Daqui um pouquinho deu aquele clarão, sabe aquele diabo? A luz e apaga de novo. O diabo tinha gostado do culto, o diabo já estava sentado no meio da igreja. Quando deu aquele relâmpago, uma pessoa olhou e disse: Satanás está aqui. Gente, saiu todo mundo no pinote. Foram se batendo na porta da igreja, assim, quase que entupiram a porta. Aí ficou só uma senhora. Aí o rapazinho, sem entender, vestido de diabo, disse: eu não estou entendendo o que aconteceu. Mas a senhora ficou, né? A senhora, ela tinha um problema na perna, ela estava com 2 muletas. E ela disse para ele assim: seu Satanás, eu sou de Deus, mas eu não tenho nada contra o senhor. O senhor me deixa quieto aqui. Alguém pensou que ela era muito de fé, mas haviam 2 muletas, a coitadinha não conseguiu ser correndo. E aí então Gideão disse: Deus disse: agora você leva eles até o riacho e deixa eles tomar água. E eles foram tomar água, e aí eles começaram, a maioria, a lamber a água igual um cachorro. Quantos fizeram isso dos 10 mil? 9.700. Quantos sobraram para a batalha? 300. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles 9.700 não eram medrosos, mas não vigiavam. Eram displicentes. E crente displicente e que não vigia, ele facilmente é tragado pelo inimigo. Os que vivem na carne, diz a Bíblia, eles não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, verso 8. Mas a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, em nome de Jesus, amém? Quando nós damos lugar para a carne, o pecado entra e quebra a nossa comunhão com Deus, nos enfraquecendo espiritualmente. E quando isso acontece, a carne começa a imperar na nossa vida, trazendo amarração, angústia, doença, vício, imoralidade, todo tipo de pecado e derrota. Mas a palavra de Deus diz que aquele que semeia no Espírito, colherá do Espírito. Mas aquele que semeia da carne, colherá corrupção e colherá da carne. Deus está nos chamando nessa noite, para nós nos posicionarmos. Há uma batalha inegável entre a carne e o Espírito. Vamos ficar em pé. Eu quero dizer que hoje é noite de libertação. Não sei como o pastor faz aqui,
Mas eu vou orar na direção que Deus tem me dado e depois vou passar a palavra ao pastor Jefferson para que ele faça a conclusão da reunião. É possível viver uma vida no Espírito. A Bíblia diz, eu achei tão forte esse texto, de Romanos 8:8. Os que na carne vivem não podem agradar a Deus. Se eu toco na carne, me ensoberbecendo, me orgulhando, se eu prego aqui achando que... E Deus conhece o coração de cada um. Se eu venho aqui entregar a minha oferta, Deus não recebe nada que é da carne. E quando eu falo da carne, eu digo da carne no sentido do pecado. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então nessa noite o Senhor está nos chamando. Quem sabe para conserto, quem sabe para arrependimento, quem sabe para quebra de amarras na nossa vida. Eu sei que é uma campanha de cura, de libertação, de milagre em cima desse texto. E eu quero fazer um desafio para você. Você que quem sabe nessa noite percebe essa guerra tão intensa dentro de você, e você quer vencer essa batalha em nome de Jesus. Amém? Você quer vencer essa batalha. Você quer vencer e romper debaixo da graça, na unção do Espírito, alimentando-se com a palavra que você recebeu na noite de hoje e tomando uma posição de sair daqui vigiando para que o inimigo não tenha vantagem sobre a sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui o altar. Quem sabe pessoas que precisam de uma cura hoje aqui. Quem sabe pessoas que precisam da libertação de um vício, de um problema, de uma situação no seu interior. Pastor, eu não consigo perdoar. Sabe que a falta de perdão é uma carnalidade nossa. Eu tinha um ódio tão grande do meu pai. Quando me converti, Jesus quebrou o poder deste pecado da ira, do ressentimento, pelo abandono que ele havia cometido, se separando da minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade. Mas Jesus me libertou e anos depois, convertido, antes que meu pai morresse, eu preguei o evangelho para ele. Eu o abracei e disse: você espancou a minha mãe, você abandonou a nossa família, mas eu te amo. Ele chorou e me abraçou. Eu disse: eu tinha todos os motivos para odiar você, cara. Você deixou minha mãe, eu era pequeno com minhas 2 irmãs. Você puxou 5 anos de penitenciária, alguns deles no Central. Eu lembro de você batendo na minha mãe, tirando sangue, a ambulância chegando para buscar ela. Era pequenininho. Mas Jesus transformou a minha vida. E eu decidi que eu não vou alimentar esse ódio no meu coração. Eu fui liberto. E aquilo não fez bem só para o meu pai, mas libertou a minha alma. Se você precisa de libertação nessa área emocional, você precisa se ver livre de alguma ferida, de algum trauma, de alguma coisa que você precisa perdoar ou pedir perdão. Se tem alguma coisa que prende você, você tem entendido que isso é o poder e a legalidade do pecado, da carne que foi dada na sua vida. Mas hoje você decide viver os princípios do Espírito. Você quer viver uma vida no Espírito. Sai do teu lugar rapidamente. Eu quero fazer uma oração. Eles vão cantar uma canção. Aleluia. Eu não sei qual é a canção, mas podem ministrar. Oh Deus, oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, as estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho meu,
Pastor, eu tenho uma mágoa que eu carrego no meu coração há tanto tempo. Eu orei certa ocasião com uma menina que tinha sido abusada aos 5 anos do seu avô. Você diz, pastor, não tem como perdoar um negócio desse. É terrível, é uma tragédia. Mas eu ministrei a ela que enquanto ela não fosse liberta, ela ia viver uma vida perseguida por isso. Só pelo Espírito Santo é possível perdoar, ser curado de feridas da alma, liberar perdão, arrepender-se, vencer as obras da carne. A Bíblia diz que as obras da carne são prostituição, lascívia, uma nova história Deus tem pra mim. Inveja, bebedices, glutonaria, feitiçaria, dissensões, facções. Aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. As obras da carne escravizam. Uma nova história Deus tem pra mim. Há uma vida no Espírito para ser vivida. Há um poder de Deus aqui neste lugar. Se coloque debaixo da graça, a graça de Deus em Cristo e no seu sacrifício na cruz. Decida viver uma vida no Espírito e busque o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti, Espírito Santo. Eu não quero viver uma vida carnal, do pecado. Eu não quero viver uma vida cristã de altos e baixos, uma vida cristã superficial. Diga para Ele, eu quero me alimentar da Tua palavra, eu quero orar, eu quero consagrar a minha vida. Eu quero viver uma vida separada das coisas deste mundo que não conhece o Senhor. Eu quero vigiar. Eu quero vencer em Teu nome, Jesus, esta luta e esta batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Há pessoas que estão doentes fisicamente. Pessoas, por exemplo, com problema de pressão arterial descontrolada. Pessoas que estão com úlceras. Pessoas que estão com enfermidades, muitas vezes consequência de traumas, de feridas, de pecados, de raiz de amargura. Quero dizer que o ódio, a raiz de amargura, é uma obra da carne. Tudo aquilo que eu sonhei para Ti, Filho meu. O Senhor vai quebrar cadeias agora. Aqui você na frente, você no teu lugar onde você estiver, na sua cadeira, na sua poltrona, fecha os teus olhos agora e fala com Jesus e diga, Jesus, eu creio no poder do Teu sacrifício na cruz, eu creio que a Tua graça me liberta, eu me arrependo dos meus pecados, eu decido viver uma vida no Espírito, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, seja quebrado agora todo o poder do pecado, vício da bebida, do cigarro, da droga. Uma nova história Deus tem pra mim. Todas as obras da carne, agora nós crucificamos na cruz de Cristo, nós mergulhamos no Espírito Santo, nós nos alimentamos da palavra, nós tomamos posição de guerra e declaramos, nós viveremos no Espírito. Oh, Deus vai te levar a um novo nível de vida espiritual, de vida cristã. Ele vai te levar a um novo nível, a vitórias. Oh meu Deus, cura o enfermo agora. Cura o enfermo agora. Liberta aquele que chegou oprimido. Restaura o ferido. Pelo poder
poder da tua graça, Jesus, do teu sangue que limpa o homem de todo o pecado quando ele verdadeiramente se arrepende, pelo poder do teu Espírito Santo e da ação dele em nós, pelo poder da tua palavra que nos alimenta. Oh, manifesta o teu poder. Oh, Espírito, não é verdade que você tem que viver escravizado por esse sentimento? Ah, pastor, isso aqui é muito difícil, eu não consigo deixar. Pelo poder da graça, pelo poder do Espírito de Deus na tua vida, pelo poder da sua palavra, é possível viver uma vida no Espírito. Creia nisso e diga para Jesus: Senhor, eu quero viver uma vida no Espírito. As tentações virão, as lutas, mas vigie e permaneça debaixo da graça, cheio do Espírito e se alimentando da palavra. Senhor, nós queremos crucificar o nosso eu com as nossas paixões e todas as nossas inclinações na cruz de Cristo. Oh Deus, eu decido permanecer na cruz, crucificando o meu eu, para viver uma vida vitoriosa no Espírito, para viver uma vida vitoriosa no Senhor. Aleluia! Seja curado, seja liberto, seja perdoado nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Irmãos, eu quero deixar um grande abraço a vocês, agradecer pelo privilégio, pela honra, e dizer: o desafio está posto. Vamos viver uma vida no Espírito. Amém? Aleluia, glória a Deus, porque esta é a única maneira de sermos cristãos vitoriosos. O cristão que vive uma vida de altos e baixos, um pé no mundo, um pé na igreja, ele torna-se um crente derrotado. Esse é o grande segredo, vivermos uma vida no Espírito. Amém? Aleluia, para que o Senhor nos conduza em vitória, em nome de Jesus. Sejam abençoados, curados, libertos, transformados, cheios do poder do Espírito Santo, e vivam uma vida no Espírito para a glória de Deus. Vocês vão ser testemunhas no meio da família de vocês, vocês vão ser testemunhas lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, na padaria, no mercado da esquina, onde você estiver, você será testemunha do Senhor, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Obrigado, pastor.